Olá pessoal, chegando aqui com vocês, meus queridos, mais uma vez, e dessa vez eu quero trazer o tema reforma espiritual. Ainda estou com virose, mas vamos para cima, pessoal. Vamos tomar por base o capítulo 10 de Neemias. Até o capítulo 10 de Neemias, ali nós vemos a reforma econômica, espiritual, social, não é? E uma reforma de uma forma geral na vida do povo de Israel. Nós podemos trazer isso para os dias de hoje. Hoje nós precisamos, claro, pessoal, de uma reforma geral, né? De uma forma plena, para que realmente nós possamos nos enquadrar ou nos alinhar, claro, com aquilo que são os propósitos de Deus. Uma reforma espiritual na nossa vida não pode acontecer sem arrependimento, entende? Sem confissão de pecado, sem choro, sem principalmente ter sede, não é, pela palavra, não é, e ter momentos de oração profundo, de intimidade e comunhão com Deus. Essas coisas elas são essenciais para que possa haver uma reforma de uma forma geral na nossa vida. E nós estamos hoje num cenário, não é, num quadro, podemos dizer, crítico, não é, espiritualmente falando, e nós precisamos realmente nos acordar, como disse Paulo, para buscarmos a Deus e buscarmos, claro, essa reforma espiritual, esse impacto, não é, espiritual na nossa vida. Essa reforma espiritual, pessoal, ela está ligada, claro, à palavra, né, que é justamente o elemento principal. E como eu falei, oração e tudo mais, aquela coisa toda, mas nós temos aí um item que é de suma importância, claro, que é a obediência. Essa reforma no livro de Neemias, ela começa no capítulo 8, a partir do versículo 1. Foi justamente quando as pessoas elas caíram em si e se conscientizaram e disseram para elas mesmas: não, agora nós vamos buscar a palavra de Deus, não é? Então a palavra de Deus, ela foi quem agiu, né, na vida de todo aquele povo, para que houvesse aqueles resultados de restauração, não é, da cidade, dos muros, do templo, da questão espiritual e tudo mais. Jesus, ele parafraseou bem forte essa palavra, dizendo da seguinte forma: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, entende? Então, a partir do momento que nós, como povo de Deus, a gente realmente se volta para Deus e realmente deseja, né, que a palavra de Deus seja comando, direção, não é, na nossa vida. Então o que acontece é que a partir de então ali vai começar um grande despertar espiritual, um grande mover espiritual, não é? E Deus com certeza ele vai se manifestar na vida desse povo que está com esse sentimento de buscá-lo, como diz lá em Jeremias, me parece que é 33:3. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo vosso coração, não é? Ou seja, quando a gente se abre, a gente busca, quando a gente clama a Deus, quando a gente ora, quando a gente se humilha, quando a gente se quebranta, quando a gente vai ao altar de Deus, com o intuito, claro, de uma mudança na nossa vida, claro está que Deus, ele não vai jamais nos deixar sem resposta e também não vai nos deixar sem a sua presença, pessoal. E aí nós vemos que, no caso, a liderança ali, ela teve uma influência muito forte, né? Claro, Neemias, Esdras, né? E os demais sacerdotes, eles realmente influenciaram o povo de uma forma extraordinária. Neemias, ele foi tipo assim um engenheiro, uma pessoa que tinha projetos, entende? Estratégias de reconstrução, entende? Esdras já foi uma pessoa assim mais voltada à restauração espiritual, de forma que cada líder, cada pessoa, cada pessoa tem uma função, uma missão, uma responsabilidade, claro, de trazer, não é, esse mover de Deus para a vida do povo, não é? E uma conscientização. Então, quando aquela conscientização ela gera o coletivo, atinge, alcança o coletivo, pessoal, aí ninguém segura mais não. Então ali nós vemos um grande mover, os príncipes, os sacerdotes, os levitas, Neemias, Esdras, foram pessoas que estavam envolvidas, entende? Com aquela chama dentro deles. E ali trouxe um grande despertar na vida do povo. Eu não sei se vocês lembram, mas a história fala de um grande avivalista. O nome dele era Jonathan Edwards, com 20 anos de idade. Veja, uma idade, né, bem tenra, como diz o povo.
Ele com 20 anos de idade, ele fez um compromisso com Deus e escreveu: eu vou viver para a tua glória. E se tornou o maior avivalista daquele país. Se eu não me engano, foi a Inglaterra. E o que acontece foi que Deus, ele age em cima de decisões das pessoas, né? As pessoas, quando tomam uma decisão, olha, eu vou fazer assim, eu vou obedecer, eu vou seguir, vou me submeter à tua vontade, entendeu? Vou estar debaixo da tua direção. Então, quando acontece isso na vida das pessoas, aí Deus começa a se mover, pessoal. Deus começa a agir e aí a coisa vai andar. Em primeiro lugar, houve uma coisa muito importante ali, foi justamente separação ou consagração ou santificação, né? Como você queira entender. Ou seja, os filhos não poderiam fazer aliança com mulheres de outras nações. Por quê? Por causa da questão do misticismo religioso. Não poderia haver mistura, entende? Não podia haver aliança com povos estrangeiros, digamos assim, entende? Justamente pelo fato da contaminação religiosa, espiritual, enfim, os costumes diferentes e tudo mais. Então, houve ali digamos assim, um compromisso das famílias com Deus, justamente prometendo que não se misturariam, que não casariam com mulheres de outras nações e tudo mais, aquela coisa toda. E essa consagração, ou digamos, essa separação, né, fez parte daquele mover de Deus, né? Então a igreja está no mundo, mas a igreja ela está no mundo, mas ela não é do mundo, né? Então ela tem que ter essa consciência de não se misturar. Mas não se misturar não quer dizer que você vai sair do mundo, não. Você vai estar no mundo, mas você vai ter, claro, não vai se misturar ou aceitar as ideologias que são contra os preceitos e os princípios de Deus, entende o que eu estou querendo dizer? Então é justamente ali, naquele meio, que você vai brilhar. Ou seja, como disse Jesus, não se pode esconder uma lâmpada, uma lamparina, não é? De jeito nenhum. Ela está ali para iluminar, entendeu? Então essa é a missão da igreja. A igreja não pode se esconder em mosteiro como na Idade Média, né? Até hoje ainda existe, né? Essa questão aí. As pessoas se escondem nos mosteiros, nos conventos, coisas assim desse tipo, para se santificar e tal, aquela coisa toda, enfim, se separar. Eles acham que estão se separando para Deus, mas tudo é religiosidade, não é? A verdadeira santidade, ela tem que estar lá no meio da sociedade, fazendo a diferença, não é? Ou seja, a pessoa tem que ter uma identidade espiritual para influenciar e não se misturar e ser influenciado pela sociedade. E claro, quando eu digo assim, influenciar, eu estou me referindo à questão ideológica, não é? Ou seja, tudo aquilo que vão de encontro aos princípios da palavra de Deus, enfim, aquela questão toda, entende? O segundo pilar dessa reforma é justamente a observância, não é, da palavra de Deus, não é, pessoal? Quando eu falo da observância da palavra de Deus, eu estou me referindo assim a se submeter, né, à palavra de Deus, né? Hoje em dia a gente observa que as pessoas, elas não analisam a palavra, defendem, não é, muitas coisas, né, que está acontecendo aqui no século 21, e muitas vezes as pessoas não se preocupam em entender se realmente é aquilo, Deus aprova ou não aprova. Ou seja, quando a gente tem a palavra de Deus como luz, né, como disse Davi, lâmpada para os meus pés a tua palavra e luz para o meu caminho, entende? Ele diz também, parece que é no versículo 9 do capítulo 119, como purificará o homem o seu caminho, ou a mulher? Ele mesmo responde, observando conforme a tua palavra. Entende o que eu estou querendo dizer? Então esse segundo pilar é a palavra de Deus, que vai agindo na vida da pessoa, vai dando comando, direção à vida da pessoa, quando a pessoa aceita aquela palavra. Entende o que eu estou querendo dizer? Então a gente observa que nesses tempos agora, não é, as pessoas, por exemplo, aderem a muitas coisas que, enfim, a palavra de Deus ela não aprova, não é? Mas as pessoas muitas vezes não querem saber se aprova ou não, porque elas querem fazer a sua própria vontade, não querem escolher a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus, pessoal, vai sempre requerer decisões, rupturas, né? E as pessoas muitas vezes não querem fazer rupturas, elas não querem tomar decisões, elas não querem ter atitudes, entende? E o que acontece é que existem muitas ideologias no século 21 agora, não sempre existiu, né? Mas hoje está mais forte, não é? A questão
das redes sociais e tudo mais, aquela questão toda, as pessoas absorvem as ideologias de uma forma muito rápida, não é, pessoal? E defendem ideologias que a palavra de Deus não aprova, não é? Isso desagrada muito a Deus, ao Espírito Santo, não é, pessoal? E eu não posso exigir, nem você pode exigir de ninguém, não, mudança não. Não pode não, a gente não pode não exigir mudança não. Sabe por quê, pessoal? Porque a mudança, ela vem da mente, gerada pelo Espírito Santo, não é? E gerada pela própria palavra de Deus, não é? Então, se a pessoa não busca aquela mudança, se a pessoa não busca aquela transformação, se ela não busca ter aquele entendimento, entende, pessoal? Então, a gente não pode fazer nada, entende? A gente só tem que mostrar o caminho, mas não pode obrigar ninguém a seguir aquele caminho, entende? Você só pode pôr ali, a porta é ali, mas ela que vai ter que escolher, entende o que eu estou querendo dizer? E essa questão de obedecer a palavra é uma questão muito séria hoje em dia. É muito séria, eu estou dizendo para você, eu estou abrindo aqui meu coração, é muito séria, porque as pessoas, muitos não querem não obedecer a palavra não. Lá no capítulo 28 de Deuteronômio está escrito Deus falando o seguinte: olha, é o seguinte, pessoal, vocês querem ser abençoados? Aí, não é? É uma pergunta que Deus faz. Aí Deus mesmo responde: olha, vocês têm que guardar os meus mandamentos, ou seja, guardar a palavra no seu coração, para que eles possam obedecer aquilo que Deus estabeleceu, entende, pessoal? Então muitas pessoas têm dificuldade de obedecer. Você vê a questão de Saul, por exemplo. Saul, ele tinha tudo para dar certo ali no reino de Israel, mas infelizmente ele preferiu justamente seguir sua vontade, entende, pessoal? Então Deus não vai obrigar ninguém não, nem vai colocar coleira, nem cadeado na vida de ninguém não. Deus deixa você livre, ok? Tá certo? Mas no final das contas, é como diz Elezinha da Paraíba, vai haver um afunilamento, vai ter um funil. E infelizmente eu quero dizer uma coisa pra você: Deus não tem esse negócio de arrudeio não, tá certo? E ele vai lá dizer quem vai ficar e quem não vai, quem sobe, quem desce, e pronto, e acabou. É justamente isso. Por isso nós temos que pensar nessa reforma, né? Ou seja, temos que parar e fazer como Paulo disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo, não é? Então, essa questão de examinar a si mesmo é você parar, pensar e dizer assim: poxa, será que eu estou realmente fazendo a vontade de Deus? Realmente é isso que Deus quer para a minha vida, entende? Eu estou obedecendo a Deus. Então são questões que devem ser analisadas para que possa se manifestar uma maturidade e um crescimento espiritual na nossa vida. Senão, pessoal, é ladeira abaixo. Nossas escolhas dizem muito quem nós somos, né? Já viu aquele ditado popular que diz assim: me diz com quem tu anda e eu te direi quem tu és. Pronto, as nossas escolhas, né? Ali foi estabelecido naquela questão daquela reforma, proibição de casamento com mulheres que não eram, né? Que não tinham os princípios ali. Justamente por isso, por causa da contaminação, da questão das contaminações, entende? As nações chegavam a sacrificar os seus próprios filhos a deuses estranhos, e Deus abominava todo tipo de prática que havia naquela época. Então, justamente isso, Deus não queria. Mas se você quer casar com uma pessoa que, enfim, aquela questão toda, eu lavo minha mão, Deus não vai me impedir não, você casa, e aí o que acontece, o resultado lá na frente você vai, enfim, infelizmente, né, o que acontece. Mas aí você é responsável pelas suas decisões. Agora eu quero que você entenda o seguinte: não venha culpar a Deus não, viu? Não venha culpar a Deus, não venha culpar fulano, ciclano e beltrano, não. Você é responsável pelas suas decisões, tomada de decisões e de atitudes, entendeu? É você que escolhe. Então, você escolheu, então agora se responsabilize pelas suas escolhas. Porque a palavra diz: o que o homem plantar, isso ele vai colher, entende? E a responsabilidade é individual. Não vá culpar seu pastor, não vá culpar ninguém, mas seja responsável e saiba de uma coisa: Deus estabeleceu, vá em frente. Você fez um atalho e lá na frente chegou em frente, mas Deus disse para você seguir em frente. Agora, se você quiser fazer atalho, a responsabilidade é sua, ok? Nessa questão da reforma entrou, claro, pela parte econômica ou financeira, não é? Porque Deus sempre desejou seu povo prosperar, mas a prosperidade, ela vem da fidelidade, não é, pessoal? Aquela questão, aí Deus estabeleceu ali novamente o dízimo, não é? A oferta, as oferendas, não é? Enfim, toda aquela uma situação, não é? Litúrgica, não é? Foi estabelecida novamente, foi, digamos assim, trazida à tona novamente, ok? Aí Deus começou a lembrar, né? Através dos homens de Deus, né? Vocês têm que, enfim,
honrar através dos dízimos. Quando vocês escolherem, não é, tragam as primícias e consagrem no meu altar, não é? Que a partir de então a vida financeira dele seria consagrada totalmente, não é? A vida financeira haveria de prosperar e Deus sempre haveria de mandar chuva, porque a cultura da época era uma cultura, digamos assim, a agricultura, não é? Era uma cultura primária de sobrevivência na época, entende, pessoal? Então Deus sempre, diante da aliança do homem, Deus sempre manifestava a sua fidelidade para com esse homem, tá certo, pessoal? Então é muito importante a gente pensar nisso, é muito importante a gente ter essa consciência de que hoje nós precisamos de uma reforma, precisamos de humildade, precisamos tirar do nosso coração a prepotência, a arrogância, essa religiosidade que infelizmente atrapalha muito, não é, pessoal? E também nos desligarmos dos achismos, não é? Sairmos da superficialidade e da imaturidade espiritual, e tudo isso só pode ser quebrado, desligado da nossa vida, claro, se a gente fizer um pacto, uma aliança com Deus de verdade, não é, pessoal? Para que a gente possa passar por dias melhores aqui no Brasil e a gente possa trilhar, não é, o caminho da vitória, porque é com isso aí que Deus quer fazer na nossa vida, na igreja principalmente, não é, pessoal? Os altares rachados, caídos, não é? Os altares que estão aí contaminados, né? Pessoas que estão, enfim, nós precisamos restaurar. Vocês lembram daquela palavra que a nora de Eli, ela disse, né, quando foi descansar, o menino nasceu, ela foi e disse assim, recebeu uma notícia, naquela notícia ela disse assim, ela disse uma palavra que e acabou significa foi-se a glória de Israel, não é, pessoal? Mas quando a gente se humilha, a gente ora, a glória de Deus ela volta para nós de novo, tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui, compartilhe esse vídeo, não esqueça de assinar o canal, de ativar as notificações. Você que está aqui pela primeira vez no meu canal, seja bem-vindo ao meu canal. Vou ficando por aqui, beijo no coração de vocês e a gente se vê.